Gente, retomando o que a gente estava falando, porque trabalhar home office é ter o risco de alguém bater na sua porta também. E daí você tá no meio do vídeo gravando, aí tem que parar e eu não ia retomar tudo lá do começo de novo. Então eu dividi o vídeo em duas partes, tá? Então tem a parte 1 e daí agora no dia de hoje nós vamos fazer a parte 2. Então vamos dar sequência ao que eu vinha falando. Eu acabei de citar para vocês com relação às modalidades de transporte que nós temos: rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e dutoviário, tá? Dentro deste mesmo assunto, nós vamos ter em algumas situações, vamos nos deparar com a decisão no que diz respeito quais são as formas contratuais no qual vai ser regido esse esquema de transporte. E daí vocês, enquanto administradores, terão que tomar algumas decisões com relação às formas de transporte que serão utilizadas. Quais são essas formas? Nós temos hoje as principais, é o unimodal, o intermodal e o multimodal. O que são cada uma dessas? Quando nós falamos em unimodal, nós estamos falando na maneira de transporte na qual utiliza apenas uma daquelas modalidades anteriores que nós falamos, que é o que é mais comum aqui na nossa região. Geralmente, mesmo que, vamos supor, você tem um fornecedor lá em São Paulo, você acaba que por adquirir um produto e ele vem apenas por uma modalidade de transporte, que é o modal rodoviário. Então, neste caso, nós estamos praticando a forma de transporte unimodal, ou seja, envolve apenas uma modalidade de transporte. No entanto, existem algumas regiões, ou pode ser que exista algumas situações que vocês vão se deparar enquanto gestores, enquanto administradores, no qual vocês vão precisar utilizar a forma intermodal. O que seria esse intermodal? Envolve mais de uma modalidade de transporte e para cada trecho ou para cada modal é realizado um contrato. Como que seria isso? Vamos imaginar, por exemplo, algumas empresas que estão localizadas em algumas regiões do Amazonas, por exemplo, ou lá para aquela região de Manaus e tudo mais. Em algumas regiões, o acesso só é possível através de embarcações. Aí, o que acontece? Vamos supor que eu fiz uma compra lá em São Paulo. Essa mercadoria vem até determinado trecho através de rodovia, pelo modal rodoviário, e chega em determinado trecho, ela precisa ser transportada pelo modal aquaviário, que é no caso onde vai utilizar embarcações para que essa mercadoria chegue até o cliente final. Então, neste caso, nós estamos utilizando duas modalidades de transporte. Tanto no intermodal quanto no multimodal é o mesmo esquema, quando você utiliza mais de uma modalidade de transporte. Qual é a diferença entre eles dois? No caso do intermodal, para cada trecho ou para cada tipo de transporte utilizado, é feito um contrato. Então, eu embarquei lá em São Paulo com uma transportadora que vai vir por rodovia. Eu vou ter um contrato de prestação de serviço de transporte com essa transportadora. Chegou em determinada região que ela precisa ir pelo modal aquaviário. Vai ser outra empresa que vai pegar ele e transportar através das embarcações que são utilizadas naquela região. Então, vai existir um outro contrato de prestação de serviço. Um contrato para o modal rodoviário e um contrato para o modal aquaviário. Então, neste caso, a forma é o intermodal, porque eu estou utilizando mais de uma modalidade de transporte e isso vai ser regido, cada uma das modalidades que eu utilizar vai ser regido por um contrato específico. É um modal que acaba meio que dificultando um pouco mais as coisas, porque como eu falei anteriormente para vocês no vídeo anterior, cada empresa precisa utilizar como estratégia negociações específicas com transportadoras para poder tentar reduzir o máximo possível os seus custos. E quando você precisa ter dois contratos
para poder fazer uma única mercadoria chegar até determinado ponto, pode ser que com a transportadora, pelo modal rodoviário, você consegue uma negociação bacana. No entanto, você já não consegue uma negociação bacana com a empresa que vai fazer o modal aquaviário. Então, no final das contas, quando eu for juntar o custo do meu produto, eu vou precisar somar os dois valores, tanto da modalidade rodoviária quanto da modalidade aquaviária, para poder fazer a construção do meu preço de venda, do custo, do custo dessa mercadoria e assim por diante, que são algumas regras comerciais que a gente utiliza na gestão de uma organização. Mas pode ser uma das opções, ou pode ser, em alguns casos, a única opção que você tem para fazer com que essa mercadoria chegue até o teu consumidor final. E no caso do multimodal é o mesmo esquema, eu vou utilizar duas ou mais modalidades de transporte. No entanto, no caso do multimodal, o contrato vai ser apenas um. Então, mesmo que essa mercadoria embarque lá em São Paulo para chegar em Manaus e precisa ser transportada por caminhão e por barco, o contrato vai ser o mesmo. Eu fechei um contrato com a transportadora X, não interessa se ela vai precisar utilizar dois modais de transporte. O meu contrato é um contrato único com ela. Eu fechei um contrato por X valor. Se ela precisa utilizar duas modalidades, aí é uma análise já da transportadora que ela precisa fazer na hora de calcular o preço do frete para mim. Mas para mim, enquanto organização, eu vou utilizar apenas um contrato de prestação de serviço para com esta transportadora, tá? Então, estas são as formas de transporte existentes, as mais utilizadas hoje, principalmente no nosso esquema logístico aqui no Brasil, no nosso país. Então, nós vamos ter os modais de transporte, que é o que nós falamos anteriormente, e vamos ter as formas, que é o modal ou unimodal, o intermodal e o multimodal. Para quem está anotando, faça essas anotaçõezinhas, são informações importantes de vocês terem aí também. Quais são as modalidades de transporte existentes e quais são as formas, tá? Assim como tudo na administração, a questão do transporte, ela é situacional também. Cada organização, cada empresa, não tem como eu falar para vocês que existe algo que é melhor ou pior. Qual é o modal de transporte melhor, qual é o modal de transporte pior? Não tem como você definir uma regra para isso, porque como nós já sabemos, e ao longo de tudo que nós já estudamos sobre a administração, nós já sabemos que a administração ela é muito situacional, como a própria teoria da contingência fala. Ela é situacional, tudo depende. Vai ter situações, por exemplo, que eu não tenho outra opção a não ser utilizar o modal aeroviário, mesmo se ele for o modal mais caro, mas eu preciso entregar a tempo aquela mercadoria para o meu cliente. A única forma de eu fazer com que ela chegue a tempo é utilizando o modal aeroviário, que é o mais rápido. E vai ter situações que o meu cliente pode esperar, que eu posso utilizar um modal de transporte mais barato para me conseguir fazer com que esse produto chegue mais barato para ele, e ele pode esperar um pouco mais. Então, tudo vai depender. É importante que nós tenhamos conhecimento de quais são as opções que nós temos na hora de tomar a decisão, mas é importante também que nós tenhamos consciência que não existe uma regra geral. Na administração, tudo depende. E é para isso que nós estudamos, é para isso que nós buscamos conhecimento, para enquanto gestores, nós termos essa capacidade de tomar a decisão que seja mais viável para a organização. Utilizar de todas as opções que nós temos para buscar a opção que melhor viabilize a situação, ou que seja mais viável para a organização na qual eu trabalho, na qual eu presto serviço, ou até mesmo enquanto dono, qual é a opção mais viável para a minha empresa, tá? Indo adiante, vamos então conhecer aí a segunda atividade primária de uma organização, que é extremamente importante. A segunda atividade primária do sistema logístico é a manutenção de estoques. O que isso significa? É a atividade que permite a disponibilização de produtos aos clientes, a imediata entrega de acordo com as suas necessidades, entre parênteses está ali demanda, que como nós já vimos até em administração mercadológica, quando nós falamos em necessidade, nós estamos falando em atendimento de uma demanda.
o que só é possível normalmente com a manutenção de níveis mínimos de estoques dos produtos. Cada empresa precisa fazer a sua gestão de estoques. E aí onde algumas organizações acabam por pecar, achar também que isso é um custo e tudo mais, e querem fazer esse controle de estoque meio que de forma manual ou só no olhômetro. E isso acaba que por muitas vezes trazendo consequências muito grandes para a empresa. Porque a manutenção de estoques de uma empresa é uma coisa que precisa ser feita de forma muito analisada, muito verificada, com muito cuidado. Porque se você vai fazer uma manutenção de estoque baseada apenas no teu conhecimento empírico sobre o que você sabe de mercado e tudo mais, ou apenas no olhômetro, eu percebi que determinado produto baixou lá na prateleira, aí eu vou comprar. Isso é muito arriscado. Existem sistemas de gestão de estoque, sistema de armazenagem, que são sistemas muito eficientes, muito eficazes nesse processo de manutenção de estoque. E pode se tornar um fator extremamente, um diferencial competitivo para as organizações, porque empresas que conseguem fazer essa gestão de estoque de forma eficiente, conseguem muitas vezes ter resultados muito bacanas. Vocês já foram em alguma empresa que você chega lá, o vendedor está ali na frente com o computador fazendo a venda, verifiquei, tem um produto sim em estoque. Vai lá, aí quando ele vai lá pegar o produto em estoque, ele não tem, essa informação está no sistema, mas ele não tem esse produto no físico, então é uma gestão ineficiente desse estoque. Você acaba por gerar uma insatisfação, perde a venda e ainda gera uma insatisfação muito grande com o cliente. Então, essa manutenção do estoque, a forma como a empresa trabalha para poder ter esse produto disponível ao cliente. Tudo precisa existir um equilíbrio com relação a isso. Eu preciso ter o produto disponível para o meu cliente, mas eu não posso ter esse produto em exagero no meu estoque, porque como a gente vai ver mais à frente, a armazenagem ela tem essa vantagem de ter o produto disponível para o cliente, no entanto ela tem a desvantagem de que estoque é dinheiro parado. Então por isso que isso precisa ser feito de forma muito inteligente, de forma muito bem planejada, não pode ser feito apenas só no que eu entendo ou no que eu acho. Precisa ter um estudo muito corretinho, uma análise muito detalhada para que você possa fazer isso de forma eficiente e eficaz mesmo, e não apenas na forma como você acha que deve ser feito. Pode-se dizer que os estoques funcionam como amortecedores entre a oferta e a demanda, pois evitam que pedidos efetuados pelos clientes deixem de ser atendidos, tá? Então, por isso que o estoque ele funciona como um amortecedor, porque quando eu tenho uma procura muito alta, automaticamente eu tenho uma baixa no meu estoque. Quando eu tenho uma procura muito baixa por esse produto, automaticamente eu tenho uma pancada de produtos acumulados no meu estoque, se eu não estiver sabendo fazer uma manutenção eficiente dele e comprando uma quantidade equilibrada de mercadoria para poder ter lá só mesmo para atender o meu cliente conforme as necessidades desses forem surgindo. A terceira e última atividade primária de um sistema logístico é o processamento de pedidos. O que é o processamento de pedidos? É a atividade que inicia a movimentação de produtos em razão dos pedidos dos clientes. Essa atividade associada ao transporte e à manutenção de estoques forma o que nós podemos chamar de ciclo crítico das atividades logísticas. Então, o que é o processamento de pedidos? É o momento que o cliente efetua a compra e começa então o trajeto dessa mercadoria do meu estoque para o meu cliente final. E isso aí é outro momento no qual a empresa precisa gerenciar isso de forma muito eficiente para fazer com que esse pedido chegue. Lembra que nós falamos lá atrás no conceito de logística? Custo, qualidade e tempo. Então, no momento do processamento do pedido, essa gestão precisa ser feita também de forma muito inteligente, para que eu consiga entregar este produto ao meu cliente no tempo necessário, com a qualidade que o cliente espera e com o menor custo possível.
Então, existem algumas empresas, por exemplo, que têm sistemas ineficientes com relação a essa parte de gestão de estoque, gestão de pedidos, e aí acaba que por engessar muito esse processo, atrasar esse processo, não tem um sistema que se conversa entre, muitas vezes na loja, o vendedor lá na frente e o caixa para o pagamento lá na ponta. O produto aparece para o vendedor, mas não aparece para o caixa para ele faturar o pedido, e isso acaba gerando uma insatisfação do cliente. Então, tudo na logística, uma parte complementa a outra. De nada adianta eu conseguir transportar essa mercadoria por um valor que seja bacana, que vai fazer com que esse produto chegue num custo bacana para o meu cliente, se eu não tiver um sistema de manutenção de estoque legal, ou um sistema de armazenagem, que dentro da manutenção de estoque nós vamos ver que tem armazenagem, um sistema de armazenagem que seja bacana, que vai permitir que esse produto chegue na qualidade necessária ao cliente. Então, tudo na logística, assim como tudo na administração, é uma junção. Cada etapa vai complementando a outra. E o que se espera no final, assim como a gente viu lá no conceito de logística na aula anterior, é o resultado final, que é a satisfação do cliente, o atendimento da necessidade do cliente, que é para isso que as empresas existem, é para isso que nós desenvolvemos o nosso trabalho enquanto administradores, é exatamente para isso, para que todo o nosso esforço resulte no atendimento da necessidade do nosso cliente. Então, aqui apenas um slide para a gente entender, olhando como que funciona esse ciclo crítico aí das atividades logísticas. Nós temos aqui então o cliente. Então, como que funciona esse ciclo? O cliente faz o pedido, esse pedido vai ser separado ou atendido através da manutenção de estoque que a minha empresa tem. Aqui do momento que o cliente separou o pedido, esse pedido vai para a expedição, que no caso ele vai ser novamente transportado de volta para o cliente. E esse ciclo ele também funciona aqui. Lá no caso, como é que se diz? Da unidade produtiva, esse produto é transportado aqui até o meu estoque, que automaticamente vai resultar no atendimento lá do cliente final. Então, de forma esquematizada, isso aí é o que se conhece como ciclo crítico das atividades logísticas. Esse ciclo crítico aí é um ciclo desenhado por Balou, que, como eu falei para vocês no vídeo anterior, é um dos principais escritores na área de logística, até para quem quiser buscar, pesquisar livros que falem sobre isso. É interessante vocês utilizarem esse autor, que ele é um dos maiores especialistas no que diz respeito à logística, tá? Indo adiante rapidinho para nós terminarmos. Já que falamos então sobre as 3 principais atividades primárias da logística, são elas então, se eu tivesse em sala eu ia perguntar isso para vocês, para saber se vocês tinham entendido. Mas como eu não estou em sala, né, eu espero que vocês tenham anotado. Então, transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Vamos então para as atividades de apoio. O que são essas atividades de apoio? São as atividades que dão o suporte indispensável àquelas atividades primárias que nós falamos anteriormente, para que seja atendido na plenitude o objetivo da redução de distâncias entre a demanda e a produção, para a perfeita satisfação dos clientes, que é o que toda e qualquer empresa busca. Quais são essas atividades de apoio? Quem está anotando, anote aí esse slide também. Armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação do produto e manutenção da informação. Vamos rapidamente falar sobre cada uma delas. A armazenagem, até eu já falei lá atrás, então não vou me ater muito a isso aqui. O que significa armazenagem para uma organização? Refere-se à administração do espaço necessário para manter os estoques. Tal administração de espaços busca a otimização, transitando em consequência em discussões que envolvem problemas de localização, dimensionamento da área, arranjo físico, configuração de armazém, entre outros. Aqui está, gente, também um dos maiores responsáveis pelo custo logístico de uma empresa.
por que que o armazém é um dos maiores responsáveis pelo custo logístico de uma organização? Aqui a armazenagem é uma atividade de apoio que está lá dentro da manutenção de estoques. Se nós formos analisar algumas empresas só com a sua loja física, a parte física da sua loja, vamos pegar supermercado. O supermercado, se ele fosse ter só aquela parte lá de exposição de mercadoria, para o cliente passar lá e pegar a sua mercadoria, ele automaticamente teria menos custo com aluguel, precisaria de um espaço muito menor para poder ter as suas instalações. No entanto, o supermercado é um ramo de atividade que não sobrevive sem um esquema de armazenagem. E isso acaba que tornando o custo logístico dele muito maior, porque eles precisam de um espaço para poder guardar mercadoria e que em alguns casos, algumas empresas fazem uma gestão ineficiente desse esquema de armazenagem e acaba por ter custos muito maiores. Se vocês observarem, é cada vez mais comum organizações trabalharem com um sistema de armazenagem vertical. Então, se nós vamos lá no Mateus, por exemplo, vocês vão perceber que tem a mercadoria exposta embaixo, mas que eles utilizam a parte de cima como estoque, como armazenagem. Para que é isso? É para poder tentar reduzir o máximo o custo deles. Porque se eles não estivessem utilizando esse espaço superior em cima das gôndolas, eles provavelmente precisariam construir um espaço muito maior para poder fazer a armazenagem dos seus materiais. Algumas lojas, por exemplo, lojas de roupa, você observa que tem a parte de exposição embaixo da mercadoria e algumas utilizam prateleiras acima para poder estocar os produtos, a parte de roupa que não vai ficar exposta e tal, que é para repor ali o sistema a parte de mostruário. Por que é feito isso? Porque se eu não utilizo esse piso superior, essa parte superior da loja, eu acabo que muitas vezes tendo ou que alugar um espaço maior, quem aluga, ou muitas vezes ter que construir um espaço para poder fazer isso de estoque. E daí quando eu utilizo um espaço maior, eu vou gastar mais com aluguel, ou eu vou gastar com construção. Aí se eu tenho uma sala à parte, eu tenho gasto de energia, gasto de luz, gasto de funcionário para poder ficar vigiando aquele estoque, ou um sistema de segurança, enfim. Isso acaba aumentando muito o custo de uma organização. Então, por isso que o sistema de armazenagem de uma empresa, ele precisa ser muito bem estudado também. Porque o uso adequado do espaço, um arranjo físico bem desenhado, um layout desta área muito bem feito, pode resultar também em redução significativa de custos. Então, por isso que esta é uma área da organização, uma área da empresa, que não pode ser esquecida lá no cantinho. Ela precisa ser também muito bem avaliada, tá? Rapidinho aqui, os dois papéis de armazenagem são, então, o papel operacional, que é a visão interna, no qual eu vou ter um conjunto de processos voltados para a parte de estocagem, movimentação e processamento de produtos e informações, e ela possui também um papel estratégico, que é a visão externa. No caso, então, é o elo e coordenação no canal de distribuição, atender de forma eficaz mercados geograficamente distantes, procurando criar valor para os nossos clientes, tá? É importante o seu entendimento, visto que na armazenagem ocorre a gestão dos fluxos de materiais e de informação, com que melhora a entregação dos componentes. Aqui eu coloquei só para nível de conhecimento, até mesmo porque eu já falei disso lá atrás para vocês. A armazenagem, ela tem diversos objetivos: a maximização do uso dos espaços, facilitar o acesso aos itens do depósito, facilitar a movimentação interna, proteção dos materiais, maximizar a utilização da mão de obra e equipamentos. Então, a gestão eficiente desse armazém pode trazer todos esses benefícios para a organização. Então, entre as vantagens, a gente tem a diminuição dos custos com transporte, porque às vezes se eu compro uma carga fechada, eu consigo negociar um transporte melhor, um frete melhor, aproxima a empresa de seus clientes e fornecedores, agiliza o processo de entrega, porque se eu tenho mercadoria disponível no meu estoque, automaticamente eu consigo atender mais rapidamente o meu cliente. Mas ela traz também algumas desvantagens: imobilização do capital, que eu já falei lá atrás, dinheiro parado, envelhecimento de mercadoria, aumento dos custos de movimentação,
ter um estoque dentro de uma empresa custa muito caro, tá? Porque você precisa trabalhar para manter aquele estoque, porque se você não tem um processo eficiente de manutenção desse estoque, você pode ter mercadoria estragada, danificada, quebrada, roubo e assim sucessivamente, que automaticamente vai gerar mais custos para você e necessidade de mais controle e gerenciamento. Como eu falei anteriormente, você precisa fazer uma gestão eficiente desse estoque para que ele de fato se torne algo benéfico para a tua organização, porque senão ele é só uma bomba dentro da tua empresa. Um estoque mal gerenciado, um armazém mal gerenciado, ele pode ser um calcanhar de Aquiles de toda e qualquer organização e fazer muito empresário perder dinheiro, tá? Então, por isso que é uma área que também não pode ser visto de qualquer forma dentro da empresa, ela precisa ser olhada com carinho. Atividade de apoio vai envolver então também o manuseio de materiais. O que é esse manuseio de materiais? É a movimentação desses produtos dentro do estoque. É o processo envolvido no manuseio de materiais, vai desde o recebimento dessa mercadoria até a sua movimentação para o local de armazenagem e, por fim, a movimentação que é feita do armazém ou do estoque até o meu cliente final. Esse manuseio de materiais, ele se inicia lá no momento que a transportadora entrega essa mercadoria na minha empresa. Eu já vi vários casos de empresas obterem prejuízos gigantes por um manuseio ineficiente de materiais. Muitas vezes a pessoa que recebe não faz a conferência adequada lá no momento do recebimento. E depois vai abrir as caixas, tem mercadoria quebrada. E existem algumas regras que existem aí no Código de Defesa do Consumidor que exigem que você faça a conferência no momento da entrega. Caso você não tenha conferido isso no momento da entrega, você perde o direito de reclamar pela mercadoria quebrada e, enfim, tem outras regras aí do Código de Defesa do Consumidor que nós não vamos discutir aqui. Mas é importante nós termos consciência de que o manuseio desses materiais se inicia desde o recebimento dessa mercadoria até a entrega dessa mercadoria lá no meu cliente final. Por que ele precisa ser feito de forma inteligente também? Eu preciso saber se eu tenho equipamentos adequados, dependendo do ramo de atuação da minha empresa, para poder manusear esses materiais dentro do meu estoque, porque à medida que, vamos lá para a teoria, para a TGA, para a Teoria Geral da Administração, o estudo de tempos e movimentos, tem estoques que são extremamente grandes. E se eu não tenho equipamentos adequados para manusear os materiais ou os produtos ali dentro daquele estoque, eu acabo que perdendo muito tempo, preciso ter mais funcionários. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tudo isso precisa ser levado em consideração. Embalagem é outro fator extremamente importante. A embalagem, ela tem como principal finalidade a proteção desses produtos. Se eu tenho um esquema de armazenagem de material e ele não tem uma embalagem adequada, qual é o risco que eu corro? De no momento que eu fizer essa venda e for lá pregar o produto para entregar para o cliente, ele está danificado. Ou até mesmo durante o transporte. Se, vamos supor, eu sou uma empresa aqui em São Paulo, entrego produtos lá para o interior do Pará, que nem nós estamos aqui em Altamira. Eu mando esse produto lá de São Paulo aqui para Altamira. O produto vem batendo dentro de caminhão de São Paulo até aqui. Se eu não tenho uma embalagem adequada, com certeza esse produto vai chegar no meu cliente final danificado, porque ele vai enfrentar chuva, poeira, lama de São Paulo até aqui. Então, se eu não tenho uma embalagem adequada, eu corro o risco de quando esse produto chegar no meu cliente final, vai chegar quebrado. Vai gerar uma insatisfação enorme para esse cliente, porque a gente compra pela internet, passa dias esperando. E quando se chegar quebrado, pronto, é uma frustração que não tem tamanho. E além disso, eu vou ter todo o custo de muitas vezes o cliente cancelar a compra, aí eu tenho que retornar com essa mercadoria quebrada para a minha unidade, paguei o custo do frete, vou pagar de novo para voltar, o cliente não ficou satisfeito, enfim. Então, por isso que a embalagem é considerada também uma atividade essencial de apoio dentro do sistema logístico. Não adianta eu ter uma negociação fantástica com a transportadora, conseguir preços acessíveis, se no final das contas eu tenho uma embalagem ruim, que esse produto vai chegar danificado para o meu cliente final. Aquele objetivo principal da organização, que é a satisfação do cliente, não vai ser atingido. Então, por isso que a embalagem também
é uma atividade de apoio essencial dentro de um processo logístico, dentro de um sistema logístico, tá? Obtenção é a atividade que trata do fluxo de entrada dos produtos, deixando-os disponíveis para o sistema logístico. Essa atividade, geralmente, ela é desempenhada pela área de compras da empresa, tá? É aquela velha tática ou técnica da área de compras, no qual ela consegue ali fazer uma gestão eficiente de forma a deixar esses produtos sempre disponíveis nas quantidades necessárias, no tempo necessário e com os custos necessários. Que o que nós conhecemos dentro da logística, do sistema logístico, que nós vamos falar disso mais à frente, com certeza vamos utilizar ainda muito isso, é o que nós conhecemos como just in time, que é entregar a mercadoria no tempo, na qualidade e com o custo necessário para esse cliente final. Então, essa atividade de aquisição, geralmente, ela é desenvolvida pela área de compras de uma empresa, tá? Que é a atividade que trata do fluxo de entrada dos produtos, deixando-os disponíveis para o sistema logístico. É o procedimento de avaliação e da seleção de fontes de fornecimento, da definição das quantidades a serem adquiridas, da programação das compras e da forma pelo qual o produto é comprado. Aí cada organização, novamente, voltamos lá aquele esquema de que tudo na administração é situacional. Cada empresa adota o seu esquema de compras, a sua programação de compra da forma que melhor se adequa ali às suas atividades. Tem algumas empresas que a relação de compra é passada pelos vendedores que estão lá na frente, faz essa análise conforme eles vão vendo a necessidade de produtos, e daí eles passam para uma vez por semana para a área de compras, para que a área de compras reabasteça o estoque. Ou, em alguns casos, como eu já falei para vocês anteriormente, algumas empresas que utilizam um sistema de gestão de estoque mesmo. O mais conhecido deles é o WMS, que o próprio sistema emite relatórios semanais ou quinzenais, informando qual é a necessidade de compra, com base em algumas estatísticas com relação a nível de pedido, que nós vamos estar falando mais à frente, o que vendeu mais essa semana, o que vendeu mais neste mesmo período no ano passado. Então, tem alguns sistemas de gestão de estoque que fazem isso. Mas o importante é que nós temos consciência que essa atividade de apoio à obtenção, na grande maioria das vezes, é desempenhada pela área de compras de uma empresa, tá? Programação do produto. Enquanto a obtenção, que nós falamos anteriormente, trata do suprimento, que no caso é a entrada dessa mercadoria na empresa, a programação do produto lida com a distribuição, ou seja, a saída. Obtenção, entrada, abastecimento do estoque. Programação, saída. É quando eu vou programar a saída deste produto para atendimento ao meu cliente final. Então, refere-se primeiramente às quantidades agregadas que devem ser produzidas, quando e onde devem ser fabricadas. Então, é a saída deste produto ao meu cliente final. Se nós estivermos falando de uma unidade produtiva, de uma fábrica, por exemplo, vamos pegar isso num esquema de uma fábrica para a gente entender a diferença entre eles dois. A obtenção seria o setor de compras lá, fazer a programação do que eles vão comprar, para que a área de produção tenha disponível toda a matéria-prima para poder produzir o produto final. E a programação do produto é essa área de produção ter uma noção ali da quantidade que precisa ser produzida para atender a demanda, atender os clientes finais. Quanto que eu preciso produzir para atender esses clientes finais? Então, essa é a diferença entre essas duas atividades de apoio. E por fim, chegamos, tá bom, professora, você já falou demais. E por fim, a última atividade de apoio que nós vamos falar aqui é a manutenção de informação. E daí é onde eu volto a frisar novamente a necessidade, muitas vezes, dependendo do ramo de atividade, ou dependendo do tamanho da tua organização, de investir em um sistema de gestão eficiente. Os sistemas hoje, a tecnologia, eles estão aí para contribuir muito com as empresas, principalmente no que diz respeito a esses aspectos. Se eu tenho um sistema de gestão eficiente que me dá apoio na gestão empresarial como um todo,
essa atividade de apoio e manutenção da informação, ela fica muito mais fácil. O que é essa função? É a função que permitirá o sucesso da ação logística dentro de uma organização, para que ela possa operar eficientemente. São as informações necessárias de custo, procedimentos e desempenho essenciais para correto planejamento e controle logístico. Tal base de dados, aí é onde a tecnologia nos auxilia muito, que se eu for fazer essa minha base de dados só no manualzão, com certeza vai ser muito mais complicado. O risco de eu manter informações erradas é muito maior e o risco também de eu perder informações é muito maior. E aí onde a tecnologia entra como um excelente apoio para a gente, porque nós temos hoje sistemas que conseguem manter esse banco de dados de maneira brilhante. Então, essa manutenção da informação é exatamente esse banco de dados que a minha empresa mantém, no que diz respeito a clientes, no que diz respeito à quantidade de produto vendida, no que diz respeito à sazonalidade de produtos, manter históricos do quanto foi vendido nesse mesmo período do ano passado, para que a gente possa fazer um comparativo, para que a gente possa ter noção mais ou menos de em que mês mais ou menos esse produto vende mais, em que mês esse produto vende menos. Então, todas estas informações acabam que por servir como base, como apoio para todo o restante da tomada de decisão, com relação à manutenção de estoques, com relação à questão da armazenagem, com relação a tudo isso, ou até mesmo, por que esse banco de dados é importante? Muitas vezes você está fazendo uma negociação, você pode buscar lá na tua base de dados qual foi a transportadora que fez esse trajeto para você da última vez. E daí você acaba não perdendo tempo cotando com muitas transportadoras para saber qual é o meio de transporte que você vai utilizar. Você ganha agilidade, você ganha tempo. Então são coisas pequenininhas que essa manutenção da informação acaba que por contribuir bastante, tá? Gente, com relação a esse assunto, era isso que eu queria estar passando para vocês. Eu espero que vocês tenham anotado quais são as atividades primárias do sistema logístico, porque elas são as atividades que dão base para toda a operação logística dentro de uma organização. Se vocês observarem, é a mesma coisa que nós falamos na aula anterior. Quando eu falo em transporte, nós estamos falando em fluxo, que volta lá no conceito de logística que a gente falou. Quando eu falo em transporte, nós estamos falando em fluxo. Quando eu falo em manutenção de estoque, nós estamos falando lá da parte de armazenagem, que nós falamos também. Então, tudo isso está, de certa forma, interligado. Quando eu falo em processamento de pedidos, nós estamos falando da parte da movimentação dessa mercadoria, do movimento que ela faz entre o fluxo e a armazenagem. Então, tudo isso está interligado. Eu espero que vocês tenham anotado essas informações, que vocês tenham anotado e que vocês, a partir de agora, estejam cientes de quais são as atividades primárias do sistema logístico e quais são as atividades de apoio. Como dito anteriormente, eu espero que, caso vocês tenham dúvida, vocês me falem. Eu falo muito, falo rápido, e daí pode ser que alguma informação tenha passado batido e que vocês não tenham compreendido. Quando nós estamos em sala, isso é muito fácil de ser percebido, né? Então, e na sala a gente tem essa possibilidade muito maior de contato, de vocês já tirarem a dúvida ali na hora. Nesse esquema aqui é um pouquinho mais complicado e por isso que eu preciso da contribuição de vocês, para que se porventura não tenha ficado claro, vocês possam mandar lá um zap e falar: professora, não entendi, tem como a senhora me explicar de novo? Que daí a prof manda um áudio explicando para você, não tenham vergonha, pode perguntar. Vocês sabem que eu estou aqui à inteira disposição de vocês para tirar toda e qualquer dúvida, tá? Só para me ter certeza que vocês estão assistindo o vídeo. Quem assistiu o vídeo, eu quero que vocês mandem para mim lá no WhatsApp falando assim: professora, a senhora falou lá no final do vídeo da parte 2 da aula sobre atividades de primárias e atividades de apoio, que nós somos incríveis. Então, eu quero que quem viu o vídeo, quando terminar de ver o vídeo, manda para mim lá no zap, só para eu ter certeza que vocês estão assistindo de fato, tá? Beijo, amo vocês e qualquer coisa eu estou à disposição para tirar aí as dúvidas de vocês, tá? Beijo!